É, funções, gente, são muito usadas também como uma ferramenta essencial para o que a gente chama de desenvolvimento top-down. Desenvolvimento top-down é o seguinte: você começa o programa pelo nível mais alto que você consegue enxergar dele. E você vai desenvolvendo aos poucos, você vai detalhando partes dele. Bom, então você começa no nível alto e vai fazendo o que a gente chama de refinamentos sucessivos no seu programa, certo? Até chegar num programa que seja executado. Tá? E para isso, o uso de funções é muito importante, certo? Porque você faz o seguinte: você, numa certa hora aqui, você escreve só a chamada da função, uma chamada de uma função que você ainda não tem. Bom, mas você já vai empregando ali e você consegue continuar seu raciocínio até o fim. Depois você ataca o problema de desenvolver efetivamente a função. Tá bom? Ou seja, uma tática que você começa com o resultado desejado da função e depois, ou seja, você começa utilizando o que a função faz, ou o que a função fará, na verdade, tá bom? E depois você efetivamente constrói o código para que aquela função faça, cumpra aquilo que se espera dela. Bom, nós vamos exemplificar isso aqui com o seguinte problema. É o seguinte: bom, primeira coisa, a gente tem que saber que o conjunto dos números primos é infinito. Então, dado qualquer número, você sempre tem um número primo maior do que ele. Dado qualquer número inteiro. Tá? Então, isso aí é um teorema da matemática. Então, nós vamos fazer aqui um programa que ele é o seguinte: ele pede para o usuário um número e imprime o primeiro primo que seja maior ou igual àquele número que ele leu. Faz isso, pede outro número para o usuário, calcula o menor primo maior ou igual ao número lido, e fica assim, né, repetindo esse loop, até que o usuário escreva um número que seja menor ou igual a 1. Tá bom? Bom, como é que a gente faz isso? Eu tenho que ler o número, não tem? E tem que fazer um loop que fica lendo números, tá bom? Até que eu tenha um número, eu leio o número, acho o menor primo maior ou igual a ele, tá bom? E leio outro número, até eu encontrar um número que seja, até que o usuário entre com um número menor ou igual a 1. Tá? Então, while para inteiros. Para inteiros, tá? É formato para inteiros. Então, o meu loop vai ser isso daqui. Agora eu vou imprimir o N que eu acabei de ler e aquilo que eu quero no meu programa, ou seja, o menor primo maior ou igual ao número que eu li. Como é que eu faço isso, gente? Eu vou supor, eu vou prescrever, colocar que eu vou usar uma função que eu ainda não tenho, tá bom? Tá bom, gente? Aqui está uma função que eu não conheço ainda. E faço n igual a
eu leio outra vez o N. Está pronto o meu programa. Pronto, entre aspas. Tá bom? Mas já é um caminho andado aqui. Tá bom, gente? Ou seja, eu já estou com o meu loop de interação com o usuário. Bom, então eu leio o número e, exceto pela não existência dessa função que eu já usei sem tê-la, né, o meu programa funciona. Certo? Se você acreditar que isso aqui será feito por alguém. Tá bom? Deixa eu salvar isso daqui. Então, tá pronto? Não tá, porque eu preciso fazer essa função. Bom, então agora o que eu faço? Vou criar aqui agora eu tenho que desenvolver a minha função. Bom, como que eu acho esse menor primo maior ou igual ao número dado? Bom, eu vou propor aqui um algoritmo muito simples. Eu testo para ver se o número é primo. Se ele for, tá bom, já achei. Se não for, eu testo o número consecutivo. Se não for, o outro. Se não for, o outro. Tá bom? Então, se eu recebi 10, eu testo 11. 11 já é primo. Então, vamos pôr. Se eu recebi 9, 9 não é. 10 não é. Até eu chegar no 11, que é o primo. Tá bom? Então, olha aqui como que eu vou fazer, gente. Pronto, está feito aqui a minha função. Bom, enganação outra vez, tá bom, gente? Porque eu coloquei aqui, gente, a dificuldade de saber se o número é primo ou não para uma outra função. Bom, então é o seguinte, eu construí isso aqui supondo a existência dessa função primo aqui, ó, tá certo? Que retorna um booleano que diz se o número é primo ou não. Tá bom? Mas se isso aqui funcionar, funciona. Funciona não, gente. Olha aqui. Eu começo com o valor que eu recebi, testo para ver se ele é primo, depois testo o seguinte, depois o seguinte, depois o seguinte, até encontrar um primo. Eu sempre vou encontrar porque existem infinitos números primos. Bom, agora eu tenho que descobrir um método para saber se o número é primo ou não. O que é um número primo, gente? É divisível por 1 e por ele mesmo. Tá bom, gente? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar o maior divisor do número, certo? Maior ou igual a 2, e depois comparar com ele mesmo para ver se é igual. Se for igual, é porque o maior divisor que ele tem é o menor divisor que ele... Eu vou encontrar o menor divisor dele maior ou igual a 2. Tá bom? Assim, então eu vou fazer assim, ó, D igual a 2. O resto, tá bom, gente? É a função módulo, vocês lembram, né? Enquanto o resto da divisão de P por D for diferente de 0, D igual a D mais 1. Tá bom, gente? Na saída desse loop aqui, isso aqui sempre vai terminar. Tá bom? Vai terminar por quê, gente? Porque o D vai acabar passando pelo valor P. E o resto de P por P é sempre 0. Tá bom? O número sempre é divisor dele mesmo. Tá? Então, ou bem você encontra um divisor menor
do que o número que você está testando, ou você encontra o próprio número. Tá bom? Então aqui, ó, estou testando, começando de 2, eu vou testar 2, 3, 4, 5, até achar um divisor. Se esse divisor for o próprio número, o número é primo. Se não, o número não é primo. Tá bom? Então aqui, ó, aqui eu já vou atribuir um valor para o meu parâmetro de saída. Hein? Isso é tornar mais eficiente. Desse jeito aqui funciona. Funciona? Tá bom? Então pronto. Esse é o jeito mais simples de fazer. Então, nós vamos ver esse exemplo depois. Tá bom, gente? Tá? Então vamos testar aqui agora o nosso programa aqui, o menor primo. Tá? Quê? Alguém falou aqui, gente? Tá bom? Tá? Então, tá funcionando aqui. Tá bom. Então, vamos só rever aqui o que foi que nós fizemos aqui durante com esse desenvolvimento aqui. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, gente, como que a gente está fazendo separações de contexto. A gente está criando fronteiras de contexto, certo? Que é isso que nos dá uma liberdade maior para pensar, para trabalhar. Certo? Fica mais fácil de pensar. Tá bom? No programa principal, gente, eu me preocupei com a interação com o usuário e não quis nem saber do que de como que como que eu sei mesmo achar o menor primo que é maior ou igual ao outro. Tá bom? Eu estou lendo uma sequência de números, na hora que aparecer um número menor ou igual a 1, tá bom? Eu paro. Tá? E transferir o problema todo, tá bom, gente, para esse que está em vermelho aqui. Tá? Empurrei o problema. Tá? Mas resolvi uma parte dele aqui. Quando a gente passa para essa outra parte aqui, para desenvolver essa função, aí, gente, eu não estou mais preocupado com ler número do usuário, comparar na hora que for igual a tanto, tá bom, gente? Eu estou preocupado com isso. Encontrar o menor primo maior ou igual. Tá bom? Eu consigo resolver isso testando um tantão de números, a partir do número que eu recebi. E testando como, gente? Testando para ver se ele é primo ou não. Então, aqui, gente, então eu me preocupei com esse loop de procura com os primos, por um número primo. E empurrei com a barriga outra vez, gente. Saber se é primo ou não, eu não vou preocupar com isso agora, vou preocupar com isso depois. Bom? Aqui, ó, eu tenho uma função, eu quero construir uma função que diga se o número é primo ou não. Só. Entendeu? Não sei se isso está no meio de um programa, se eu quero calcular, estou calculando o número de combinatório, eu não sei, gente, eu quero saber se o número é primo ou não, e só. Tá bom? Eu fico só com esse contexto na minha cabeça. E com isso, tá bom, gente, eu consigo simplificar muito o meu trabalho. Bom, vocês podem achar que a coisa não é assim tão complicada, mas você encarar aquele programinha, esse que está aqui, ó, gente, esse que está aqui, sem funções, é muito mais complicado. Tá bom? Dessa outra forma aqui, gente, olha, cada pedaço nosso aqui, ó, tá vendo? É muito pequenininho, sabe? É muito pequenininho. Sabe? E a interação, a composição das partes fica muito clara quando a gente usa funções. Ok? Bom, enfim, gente, para terminar aqui a nossa aula, tá? Eu espero ter demonstrado aqui que funções são uma ferramenta muito útil para modularização. Tá?
tá bom? E vocês verão ainda muitas outras ao longo da terceira parte aqui do nosso curso, tá bom? A gente tem reaproveitamento de código feito de uma forma elegante, a gente tem divisão de tarefas, nós temos encapsulamento de detalhes, você esconde os detalhes, como que a função é feita, não sei, tudo fica escondido ali, tá bom? Bom, nós vimos também recursividade, que é uma parte essencial do raciocínio de computação, tá bom? E nós vimos como fazer um desenvolvimento gradual de um programa, certo? Através de refinamentos sucessivos, utilizando funções para adiar problemas. Ok? Então é isso. Muito obrigado.